Graça e paz. Mensagem de Dave e Kim Butts. Por que o jejum é relevante para hoje? Talvez nenhuma disciplina espiritual hoje seja tão mal compreendida quanto o jejum. Por que jejuar? Como jejuar? Quando jejuar? Por quanto tempo jejuar? Que tipo de jejum devo jejuar? E assim por diante. Em termos mais simples, jejuar significa abster-se de alimentos por um período de tempo para um propósito ou objetivo espiritual. Como cristão, obviamente a primeira pergunta que precisamos fazer é: o que Jesus diz sobre isso? É óbvio nas Escrituras que Jesus jejuou. Mas por que ele o fez? Isso significa que devemos fazê-lo também? Em Mateus 6, Jesus discute 3 atividades espirituais específicas e dá instruções sobre como os discípulos deveriam realizar essas atividades de uma forma que agradasse a Deus. Sua linguagem indica que ele presume que os discípulos já estariam fazendo estas 3 coisas: quando você dá, quando você ora, quando você jejua. Esta é uma combinação interessante. Não há único crente que argumente que Deus não espera que oremos ou doemos, mas quando falamos sobre jejum, todos os tipos de argumentos começam a ser apresentados sobre por que o jejum não é para hoje. Para muitos neste mundo ocupado e egocêntrico, o jejum simplesmente não é uma opção, ou mesmo uma consideração, embora vejamos inúmeras referências ao jejum nas Escrituras. Joel capítulo 1, versículo 14. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Versículo 15. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Neemias capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Daniel 9, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Lucas capítulo 2, versículo 37. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Atos capítulo 13, versículo 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Como Jesus modelou a prática do jejum, Mateus 4, versículos 1 e 2, e reservou tempo para instruir seus discípulos na disciplina, isso deveria ser uma indicação bastante forte de que ele ainda deseja que jejuemos hoje. Embora nem todos sejam chamados aos mesmos níveis de jejum, acreditamos que as Escrituras indicam que todos os cristãos que procuram crescer e amadurecer devem permanecer sensíveis à liderança do Espírito Santo nesta área. Observação: o jejum nunca deve ser feito por culpa ou em casos em que não seja seguro do ponto de vista médico. Se você não puder jejuar por causa de alimentos por motivos médicos, considere jejuar de algo que seria um sacrifício para você, TV, por exemplo. Reserve esse tempo para buscar ao Senhor. Ronnie Floyd, em seu excelente livro O Poder da Oração e do Jejum, tem talvez uma das exortações mais concisas e compreensíveis para jejuar. A porta de entrada de Deus para o poder sobrenatural pode se tornar nossa quando nos aproximamos de nosso Pai Celestial com corações contritos e obedientes em jejum e oração. Ele continua dizendo: um dos propósitos da oração e do jejum é levar nossos corações a um lugar cheio de amor sacrificial que resulta em atitudes piedosas em nossas vidas. O verdadeiro jejum nos aproximará de Deus e de seus propósitos. Vemos 3 propósitos principais nas Escrituras para o jejum. Primeiro, permite-nos chegar diante de Deus com humildade e arrependimento. Segundo,
Ajuda-nos a concentrarmos-nos em Deus e tornarmos-nos sensíveis à liderança do Espírito Santo. Terceiro, ela nos capacita através de Deus para o serviço. A palavra de Deus nos diz que Deus opõe-se aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Como podemos andar em humildade diante de nosso Deus? Ao reconhecer que a humildade nos coloca em condições de receber dele. Como indivíduos, famílias, igrejas, comunidades e nações, necessitamos desesperadamente de um toque novo de Deus, de ouvir a sua voz em vez do clamor ao nosso redor. Vivemos em uma sociedade com a mentalidade de eu mesmo faço. No entanto, sempre chega um momento em que o eu simplesmente não consegue mais fazer isso. Eventualmente, percebemos que não somos Deus, mas precisamos dele. Essa era a situação em Judá durante os dias de Josafá. Um exército de várias nações marchava contra eles. Em menor número e em desespero, eles se voltaram para Deus, jejuaram e oraram. O jejum deles os colocou em uma posição de humildade onde puderam fazer a oração certa. A oração de Josafá, depois de terem jejuado, não foi uma oração pedindo a Deus que abençoasse os seus esforços ou que fizesse o que eles queriam que ele fizesse. Em vez disso, foi uma surpreendente oração de humildade na qual ele disse: Ó Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. Segundo Crônicas 20, versículos 2 a 12. O jejum nos leva a um lugar adequado de humildade diante de Deus, onde somos capazes de fazer uma oração de fé e dependência. O jejum também nos ajuda a nos concentrar em Deus e na liderança do seu Espírito Santo. Ficar sem comer durante um período de oração ajuda-nos a afastar as distrações e a voltar-nos para Jesus. Estamos vivendo numa época em que Jesus está chamando a sua igreja de volta a um relacionamento íntimo consigo mesmo, um momento em que vamos diretamente a Ele e o conhecemos profundamente. O autor cristão Steve Hawthorne descreveu recentemente um jejum de 7 dias que experimentou enquanto buscava orientação para seu ministério. No final do jejum, um amigo perguntou-lhe se ele havia recebido a orientação que procurava. Steve respondeu: provavelmente não, mas agora conheço melhor o guia. Onde está seu foco? O jejum também é uma forma de sermos capacitados por Deus para o serviço. Parece haver uma liberação de poder espiritual quando o jejum e a oração são combinados. Os grandes homens e mulheres de Deus, ao longo dos tempos, vieram a Deus em oração e jejum para receber poder para um ministério maior. O próprio Jesus iniciou seu ministério após um jejum de 40 dias. Esther foi ao rei em busca de misericórdia e salvação para Israel. Foi o seu dia de grandeza e ministério ao povo de Deus, mas aconteceu depois de um jejum de 3 dias realizado por ela e muitos outros. Nossa capacidade de sermos capacitados por Deus para o serviço está relacionada aos 2 primeiros pontos. Quando nos humilhamos e nos aproximamos do Senhor através do jejum e da oração, então estamos prontos para receber poder para ser usado no serviço de Deus de uma forma ainda maior do que nunca. Tendo aprendido a humildade e a intimidade, podemos receber um poder maior porque percebemos que não é obra nossa, mas sim Deus trabalhando em nós e através de nós. Deus deseja levantar um povo que entregará suas vidas para ser usado por Ele nestes dias críticos. Sem que o povo de Deus seja incendiado em oração e jejum, o avivamento que Ele anseia enviar não pode acontecer. O mal continuará a permear a terra, e os cristãos continuarão a observar fracamente, desejando que houvesse algo que pudessem fazer. Acreditamos que o jejum faz parte do plano de Deus para seus filhos. Ronnie Floyd diz: a menos que nos rendamos completamente ao plano de Deus, estaremos destinados a flutuar num mar de decepções, desilusões e depressão. Temos necessidade constante de poder sobrenatural. Elmer Towns disse:
Se todos os cristãos jejuassem, os resultados poderiam abalar a nossa sociedade como uma tempestade de vento que dobra uma muda. Os cristãos demonstrariam que vivem de forma diferente, que a sua fé é imperativa e que o Todo-Poderoso trabalha nas suas vidas diárias. Ler sobre jejum não é suficiente. Busque a Deus para saber o que Ele está dizendo a você pessoalmente sobre esta disciplina espiritual vital. Como você responderá? Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.